Investir em REITs ou em FIIs? Qual o melhor? Quando você começa a aprender sobre o mercado americano, você fica vislumbrado com a quantidade de possibilidades e ativos, né? E uma das coisas que a gente descobre é sobre o REITs, né? Então, assim, antes de mais nada, o que são REITs, né? REITs são os FIIs dos Estados Unidos. Melhor dizendo, os FIIs daqui são os REITs brasileiros, né? Porque os REITs, eles são mais antigos, né? Eles foram criados na década de 60, enquanto os primeiros FIIs, né, fundos imobiliários, aqui no Brasil, foram negociados a partir de 2008. Então, assim, o que é que faz um ativo ser classificado como REIT, né? Que é Real Estate Investment Trust. Bom, para ser classificado como REIT, a empresa deve ter a maior parte dos seus ativos ligados ao mercado imobiliário, ao investimento imobiliário, né? Assim como aqui no Brasil, né? E distribuir no mínimo 90% do lucro líquido. Isso é importante, mais tarde a gente vai ver por quê. Essa diferença que aqui no Brasil o FII ele é obrigado a distribuir o caixa, né? Geração de caixa. Bom, basicamente, o REIT são empresas que investem primeiramente em imóveis e a maior parte da sua renda vem de imóveis. Bom, a primeira diferença entre REIT e FIIs são os setores, né? Quando a gente vê os REITs, ele tem REIT investindo em apartamentos, em casa de estudantes, em data centers, antenas, em varejo, indústria, letreiros, prisões e até cannabis. Para quem não sabe o que é cannabis, bota aí no Google, não vou falar o que é. Enquanto nos FIIs é mais limitado, né? A gente tem FIIs principalmente de varejo, tem de agências bancárias, temos de hospitais, alguns poucos, né? Galpões logísticos, principalmente, escritórios como HGRE, tem de shopping centers, né? Então, assim, o mercado de FIIs no fundos imobiliários no Brasil ainda é muito pequeno em relação ao de REITs, né? Para você ter uma ideia, o tamanho do mercado americano, lá, o, o índice lá deles principal, né, o FTS na REIT, ele tem cerca de 1,1 trilhão de dólares de valor de mercado. Enquanto o IFIX daqui, que é o principal índice de fundos imobiliários, tem 45 bilhões de reais. Ou seja, uma diferença grotesca, né? Então, assim, isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Pode ser que o mercado brasileiro desenvolva bastante. A gente está vendo uns setores novos pintando no mercado brasileiro, como de funerária, né? E estádio de futebol. Mas ainda é muito incipiente em relação ao mercado americano. Outra diferença, segunda diferença, é a relação aos impostos. Bom, em questão de imposto de tributação, há dois tipos, né? Há a tributação nos dividendos, que são os proventos, dividendos ou proventos, como você queira chamar, e tem a diferença no ganho de capital, né? E o que seria ganho de capital? É quando você vende um ativo, quando você vende com lucro, né? Essa diferença é chamada de ganho de capital. Então, assim, nos dividendos ou proventos, tem uma certa desvantagem nos REITs. Por quê? Porque ele já é retido no pagamento 30% de imposto, né? Já vai como tributo. Ou seja, já cai líquido para você. Digamos que o REIT Income, que é o REITs com a letra O, né? Ele distribui o dividendo mensalmente. Digamos que ele pague $1 de proventos em um mês, né? Por mês, por cota. Cota não, por ação, por estoque. Então, vai cair líquido para você 70 centavos, né, de dólares. 70 cents. 30 cents já vai para o governo, né? Você não vê esse dinheiro na sua conta. Enquanto no FII, enquanto o Guedes não resolver tributar, é isento de imposto, né? Você não paga para receber os dividendos. A outra parte é de ganho de capital.
Então, assim, de ganhos de capital, o REIT está em vantagem. Por quê? Em uma eventual venda que você fizer, no lucro que você tiver, se a sua venda não for acima de R$ 35.000 mensais, ou seja, no mês, você não paga imposto. Já o FII, o fundo imobiliário, não. Você vendeu, pagou. Se você vender o fundo imobiliário, você paga. Não importa se é R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 30.000, não importa. Você vai pagar 20% na venda do fundo imobiliário. Bom, a terceira diferença é a periodicidade do rendimento, ou seja, de quanto em quanto tempo o ativo paga, né, o rendimento. No geral, os fundos imobiliários pagam o rendimento mensalmente, a grande maioria, né? Só que assim, eles não são obrigados a pagar mensalmente. Isso é uma cultura de mercado, né? Na verdade, eles são obrigados a pagar por semestre. Então, assim, é por isso que houve, no meio da pandemia, muitos fundos imobiliários deixando de pagar rendimento, principalmente de shopping center, né? Porque nada de errado, tava fechado, foi uma medida para reter caixa, né? Então, assim, eles estavam amparados por lei, né? Para não pagar. Poucos investidores sabem disso. Já os REITs, eles costumam pagar por trimestre, né? Alguns REITs pagam mensalmente, como exemplo, o REIT Income, que eu já tenho um exemplo aqui, tem o STAG, também paga mensal, o LTC Properties e o Gladstone Commercial. Mas a maioria ele paga por trimestre. Em relação a retorno, bom, tem esse gráfico da XP, tenho que dar os créditos, muito bom, que ele mostra os índices dos REITs norte-americanos, né? Ele pega esse principal índice aqui, que é o FTSE Nareit, ele bota em reais e bota em dólar, né? E pega também o S&P 500, que é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E esse gráfico tá animal, que ele também pega em reais e bota em dólares, né? E com Ibovespa, né? Então a gente vê que o Nareit, né, que é esse índice, ele ganha de lavada, tanto em reais quanto em dólares, né? Então, assim, muita gente pensa, eu vou investir em ações que vai render mais. Só que, pelo menos em questão de índice, a gente vê que isso não é uma verdade, né? A gente vê que no longo prazo, pelo menos assim, 20 anos, esse gráfico é de 20 anos, os REITs vêm rendendo bem mais que as ações, né? Tanto as americanas quanto as brasileiras. Claro, isso não quer dizer que vai ser verdade sempre. Você pode ver lá em 2007 a 2012, 2013, o Ibovespa estava ganhando, né? Tanto em dólar quanto em reais. Bom, também tem esse outro gráfico aqui, que é o crescimento dos dividendos REITs versus a inflação, né? Então a gente vê que, exceto em 2009, todos os anos o dividendo REITs vem crescendo acima da inflação dos Estados Unidos, né? Que eles medem lá por esse índice chamado CPI, né? Então, o REIT, a meu ver, ele tem um potencial de retorno maior do que os fundos imobiliários, por dois motivos, né? O primeiro motivo é que aquele que eu falei no início, né? Eles não são obrigados a distribuir a geração de caixa, eles são obrigados a distribuir o lucro líquido. Ou seja, eles são obrigados a distribuir a geração de caixa. Então tudo que eles geram de dinheiro eles têm que distribuir. Já os REITs, eles são obrigados a distribuir lucro líquido. E o lucro líquido é uma métrica contábil, é uma métrica como se fosse assim, virtual, não representa tanto a realidade em termos de caixa, né? Então, assim, no REIT você vê uma demonstração, você vê que a despesa de depreciação e amortização é muito alta. Só que assim, depreciação e amortização não necessariamente ele está gastando com aquilo. É só uma métrica, né? Ele só está tirando ali.
Então, assim, esse dinheiro da depreciação e amortização fica no caixa do REIT. Então, ele pode usar esse dinheiro que, teoricamente, ele está gastando para reinvestir no negócio, para reinvestir, comprar mais imóveis, fazer reformas, enfim, né? E o lucro líquido fica menor por conta dessa despesa fictícia, né? E assim ele distribui menos que um FII. Por isso, como ele distribui menos, meio paradoxo, né? Mas como ele distribui menos, ele fica com mais dinheiro para crescer. O outro ponto, que também é uma diferença entre o REIT e o FII, é as dívidas. O REIT ele pode adquirir dívidas, ao passo que o FII, pela legislação atual, ele não pode adquirir dívidas, não pode colocar o imóvel como garantias, né? E isso é mais um motivo para o REIT ter um potencial de retorno maior. Pois pensa só comigo, você tem lá 2 padarias. Uma, o dono retira todo o dinheiro que é gerado, 95% do dinheiro que é gerado na padaria vai para o bolso do dono. Numa outra padaria, ele retira o dinheiro, mas assim, ele deixa com um pouco de dinheiro em caixa e ainda ele tem um crédito lá no banco que ele pode comprar mais equipamentos, pode abrir uma nova filial. Então assim, ele pode se expandir mais rápido, ele tem mais velocidade para se expandir. Então é mais ou menos isso, né? O FII ele é muito trancado, fechado, né? Ele distribui todo o caixa. Já o REIT não, ele consegue juntar mais dinheiro, consegue pegar mais dinheiro de bancos e consegue crescer mais. No entanto, contudo, todavia, não existe almoço grátis. Esse aspecto de crescer mais, ter possibilidade de adquirir dívidas, também dá maior risco ao REIT. Porque, como disse Peter Lynch, uma empresa que não tem dívidas não quebra. Então, assim, o FII, teoricamente, ele é mais difícil quebrar do que o REIT, né? Mas assim, o risco também é muito pequeno dos REITs quebrarem, né? Porque eles têm muitos imóveis dentro do colchão dele. E há algumas métricas que eu não vou falar nesse vídeo, a gente pode fazer um outro vídeo, e meio que te permite ter mais segurança ao investir no REIT, sabendo se ele está muito alavancado ou não, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo sobre o REIT, se quer saber mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários suas dúvidas e até a próxima.